Pois é, bom dia para você que acompanha o Manhã da Piedade. Agora é comigo, Acir Antão. Pois é, minha gente, depois de 30 anos, a Constituição, a chamada Constituição Cidadã, promulgada em 1988, está precisando de uma reforma. A conta ficou pesada para o Estado brasileiro em todos os níveis, com a elevação de um grande número de servidores que tiveram direito à efetivação sem concurso público naquela época, vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo e do salário de juízes aos vencimentos de ministros do Supremo. A Constituição de 88 já tem 99 emendas e trata de segurança de trânsito avaquejada. Hoje já se sugere desconstitucionalizá-la, né? Pelo que ela tem de muitos artigos que poderiam hoje estar naturalmente em leis ordinárias, né? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, porque há hoje um movimento para fazer uma reforma urgente, porque nenhum presidente que ganhar a eleição agora, no próximo domingo, vai conseguir governar com a Constituição que aí está. O meu amigo desembargador Ayrton Maia dizia o seguinte: Antão, a Constituição, do jeito que ela está, ela não é uma Constituição, ela vai ser uma prostituição. Até porque aquelas pessoas que sofreram muito com o governo que se instalou a partir de 64, foram constituintes, todos eles, né, se candidataram e foram constituintes. E fizeram a Constituição com tantas salvaguardas, uma Constituição cidadã, para proteger tanto o cidadão que acabou protegendo o ladrão, né? Todos aqueles malfeitores, né, usam aquilo que foi feito para proteger o cidadão de bem e estão protegendo os bandidos, né, infelizmente. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma outra coisa, dos 50 anos do Hospital Socor. E com muita alegria nós recebemos aqui um dos mais famosos médicos de Minas Gerais, o homem que tem aí, está comandando o Socor durante todo esse tempo, que é o nosso doutor Castinaldo Bastos Santos. Doutor Castinaldo, prazer recebê-lo aqui. Muito prazer. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui para falar de uma coisa boa. A gente que às vezes fala de tanta coisa ruim durante todo o tempo, vamos falar dos 50 anos do Socor, né? Que é uma tradição do tratamento cardíaco em Belo Horizonte. Aliás, o tratamento cardíaco em Belo Horizonte passou a existir com o Socor, não é isso? Não passou a existir com o Socor, mas o Socor foi pioneiro em várias nuances desse tratamento e trouxe várias coisas para a cardiologia mineira. Um hospital, né, preparado para ser um hospital de cardiologia. Hoje é um hospital geral, mas foi o nosso primeiro grande hospital de socorro ao coração. Você falou a termo certo, o Socor começou como um pronto-socorro cardiológico. Né? E com o avanço da medicina e o avanço do tratamento das doenças cardíacas, deixou de ser um pronto-socorro clínico para ser um hospital geral, na cardiologia. Então, ele hoje é um hospital com quase 140 leitos, dos quais 80% de pacientes cardiopatas, em todas as suas nuances, né? A parte de hemodinâmica, a parte de cirurgia, o tratamento intensivo. E isso nos alegra muito, porque foi como você está dizendo, uma coisa que começou há 50 anos e vem evoluindo sempre, cada dia acrescentando um fato novo. Pois é, um dia eu fui convidado a falar sobre a Rua Tupis e eu contei várias histórias sobre a Rua Tupis, o que ela representava para a cidade, desde o início dela na Afonso Pena até o final dela na Contorno ali no Barro Preto. E falei de algumas coisas que nos dão uma saudade muito grande. Uma fábrica de bebidas, né, a Bebida Paraguai, que era a fábrica que tinha, inclusive cerveja, era cervejaria, fazia refrigerante. Tinha um refrigerante que depois virou uma fábrica, um outro tipo de fábrica, que foi o Gato Preto, a soda Gato Preto, que era muito consumida em Belo Horizonte, né? Nós tínhamos ali no final do Carlos, no fundo ali do Carlos Prates, uma água mineral, que é a água mineral samaritana, que era do pessoal do refrigerante, né, dessa sodinha Gato Preto. Então, além de tantas coisas interessantes que surgiram na Rua Tupis, né, nossa primeira fábrica de bebida, essas coisas todas, o nosso primeiro hospital
né, dedicado ao coração, surgiu na Rua Tupis. Né? Isso está lá até hoje, né? Parte dele está lá até hoje, né? Foi inaugurado em 9 de março de 68. Está lá o prédio do mesmo jeito, com a mesma característica. Hoje, reformado, funciona lá os consultórios, funciona alguma parte administrativa, mas fundamentalmente é uma área de atendimento ambulatorial. O prédio inicial do Socorro. Era um prédio de cerca de 300 metros quadrados. Hoje o Socorro ocupa quase 15 mil metros quadrados de área, né? Com frente para a Rua Tupis, para a Rua Juiz de Fora e para a Avenida do Contorno. Pois é. Nós vamos continuar falando do Hospital Socorro, mas eu quero falar uma coisa muito importante para os nossos telespectadores. Eu sei que é muito difícil de falar da morte. Eu falo isso porque... Mas eu acho, de vez em quando, eu gosto de dizer o seguinte, quando a gente aprende a rezar, a gente diz o seguinte, na hora da nossa morte, amém. Então, a morte, ela está citada na primeira oração que nós aprendemos, né? Quando nós começamos a rezar, criança ainda, a gente fala dessa na hora da nossa morte, amém. Então, a única coisa que a gente está sabendo que vai acontecer com a gente um dia é a morte, né? E por isso que eu falo da Metropax. A Metropax é uma parceira de muitos anos, né? E que faz o melhor serviço funerário da cidade. Eu falo isso com muita alegria, porque a gente pode comprovar. Outro dia mesmo eu recebi um telefonema do Edivaldo, lá de Ribeirão das Neves, dizendo, olha, se não fosse a Metropax, eu não sei o que seria da nossa família, né? Eu tenho um plano funerário e, de repente, eu perdi a minha mãe, ninguém esperava que minha mãe falecesse, e a Metropax chegou e cuidou de tudo, tudo. Fora a cerimônia que a Metropax prepara, né, para homenagear essas pessoas que são tão caras às nossas famílias. Então, por isso que eu falo com vocês, olha, use a Metropax, faça um plano funerário com a Metropax, porque é o que você tem, você sabe que vai acontecer um dia na vida da gente, que é a morte, né? Então, 0800 786 0140, fale com a Metropax, né? Deixa lá o seu telefone, eles vão te fazer uma visita, ou você vai lá, resolve pelo telefone e você vai ver. No momento do aperto, eu sempre falo o seguinte, às vezes as pessoas não têm um plano funerário, de repente, perde uma pessoa da família. São dois traumas, o custo para sepultar alguém, que está quase R$5.000, um sepultamento simples, né? E a perda do ente querido. Então, quando você tem um plano funerário, você tem, né? Você tem a garantia de que essas coisas podem acontecer na vida de cada um de nós, mas eu tenho a plena certeza que vai acontecer com você sem problema nenhum, porque você tem a Metropax. Daqui a pouco nós voltamos, continuando nesse papo com o Dr. Castinaldo Bastos Santos, que é o homem do socorro.